Olá, meu nome é Roberto Assunção, eu sou engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia, atuo como perito judicial e assistente técnico. Estou aqui para falar hoje a respeito de ações de produção antecipada de provas. Esse é um procedimento previsto no Código de Processo Civil, nos artigos 381 e artigos seguintes. Mas eu não vou me aprofundar aqui em falar a respeito da parte jurídica, porque não é esse o nosso objetivo, enquanto engenheiros e arquitetos que atuamos com perícias judiciais. Esse vídeo tem apenas como objetivo dar exemplo de ações de produção antecipada de provas para que aquele que não esteja familiarizado com esse tema possa ter uma noção do que vem a ser esse tema. Então, a ação de produção antecipada de provas, ela pode ser uma ação cautelar, que dará origem a uma segunda ação, como ela pode, pura e simplesmente, resolver uma possível lide que poderia acontecer entre as duas partes. Pode ser que, a partir da ação de produção antecipada de provas, a questão até se resolva entre as partes, sem que haja uma ação principal em seguida. E em que momento que nós entramos nesse assunto? Quando se estabelece a realização de uma perícia de ação antecipada de provas, geralmente, enquanto peritos, nós precisamos fazer um registro, uma constatação de algum fato, de alguma situação ou de algum evento. Então, para que nós possamos ter uma ideia a respeito disso, eu vou dar aqui um exemplo de um fato real, de uma perícia que eu realizei na cidade do Guarujá, São Paulo, em que o autor foi o proprietário de um apartamento tipo cobertura de um condomínio. E o condomínio foi o réu da ação. Ocorre que o condomínio havia feito uma reforma de fachadas do edifício e, para viabilizar a reforma das fachadas do edifício, o condomínio removeu a cobertura do prédio. Então, esse apartamento que eu me refiro, ele ficava no último andar, 19º andar, e o condomínio removeu a cobertura do edifício de forma que favoreceu a execução da fachada, a execução da obra de reforma da fachada, em função da montagem dos balancins. Então, isso viabilizou sim a obra de reforma das fachadas. No entanto, enquanto o telhado ficou desprotegido, o apartamento sofreu várias avarias em virtude de infiltrações de águas pluviais, ou seja, águas de chuva. Essas infiltrações danificaram todo o mobiliário do apartamento, os armários embutidos, roupas, danificaram diversos revestimentos e a insolação, a incidência de sol sobre a laje desse apartamento diretamente ocasionou movimentações térmicas que, ao expandir a laje, elas geraram em todo o perímetro do apartamento trincas, fissuras e infiltrações em paredes. Isso foi detalhado preliminarmente por mim num parecer técnico que eu fiz inicialmente, ou seja, antes de que essa ação tivesse dado início. Então, esse parecer técnico ele foi juntado à inicial e aí foi estabelecida uma perícia judicial de ação antecipada de provas, onde tudo isso foi colocado, o perito fez o laudo dele, tendo como base as suas constatações em loco, e levando em consideração também questionamentos que fizemos e nosso parecer técnico e nossos quesitos. Precisamos fazer o registro da situação para que possamos eventualmente fazer as alterações naquele cenário, né? Porque se o proprietário já tivesse antecipadamente feito as alterações ou devidos reparos, ele teria descaracterizado o ambiente e não teria como provar as avarias sofridas no imóvel. Então foi feito essa perícia, esse registro, que foi feito através de registro fotográfico, anotações, levantamentos, e a ação está em andamento. Pode ser que ela simplesmente dê
por encerrado aí o caso, se as partes entrarem num determinado acordo, ou que ela sirva como um embasamento para uma ação principal em que essa situação será resolvida. Então, esse é um exemplo corriqueiro do que pode acontecer, das necessidades que poderão vir a implicar numa perícia e na contratação de nós, engenheiros ou arquitetos, como peritos judiciais. Então, espero ter aqui colocado um exemplo claro para vocês de como podemos atuar em ações de produção antecipada de provas e que vocês, quando se depararem com uma ação desse tipo, saibam qual é a necessidade do nosso papel, né? É uma atividade relativamente simples, é um registro, é uma medida cautelar, mas que precisamos fazer com muito critério, bastante detalhe, porque após descaracterizarem as regiões ou as áreas afetadas, dificilmente teremos como voltar atrás. Então, na vistoria de ação de produção antecipada de provas, temos que nos preocupar em fazer minuciosamente todas as anotações, levantamentos de dados e os registros fotográficos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela sugestão do tema, muito obrigado pelo prestígio ao nosso canal, pelas sugestões, pelas críticas, e eu convido vocês a participarem cada vez mais e entrarem também no nosso grupo do Telegram, que é um grupo onde nós trocamos bastante informação, principalmente quem está atuando ou iniciando na área de perícias judiciais. Tudo bem? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.